Você sabe por que o governo não quer que a economia cresça em algumas situações? Vamos para uma aulinha de macroeconomia. Na macroeconomia, a gente tem que preço e quantidade é definida pela interação entre três curvas. A curva de demanda agregada, a curva de oferta agregada de curto prazo e a curva de oferta agregada no longo prazo. O que está dizendo aqui para a gente? No curto prazo, preço não muda, é uma reta constante. No longo prazo, produção não muda, obviamente, mantendo todas as variáveis constantes. Então, o ponto de encontro entre essas três retas é o nosso ponto de equilíbrio da macroeconomia, que aqui a gente vai ser representado pelo ponto G. Vamos ver então o que acontece se a gente tem um choque externo na macroeconomia. Se a gente tiver um choque externo negativo, a nossa curva de demanda agregada vai ser deslocada para a esquerda, ou seja, nossa curva de demanda agregada foi deslocada. Vamos representar como DA2. Essa aqui vai ser a nossa DA1. O que vai acontecer aqui então? Antes a gente tinha no ponto G essa quantidade sendo produzida a esse preço. Essa aqui é a nossa oferta agregada de curto prazo. Oferta agregada de longo prazo. Então o que aconteceu aqui? Qual é o novo ponto de encontro entre a oferta agregada de curto prazo e a demanda agregada? É esse ponto aqui, que a gente pode chamar de Y2. E por que o preço é o mesmo? Lembra do que eu falei. No curto prazo, preço é constante. Preço não muda. Obviamente que isso vai depender da capacidade de cada economia de ajustar os seus preços. Mas, de novo, para simplificar, vamos considerar que o preço não muda em todas as economias. O que a gente pode perceber, então? Que a produção caiu. Antes a gente tinha essa produção, agora a gente tem essa. Claramente, essa é maior do que essa. Agora, e a nossa oferta agregada de longo prazo? O que aconteceria no longo prazo? Será que continuaria do mesmo jeito? Claro que não. Então a gente fez esse movimento, mas no longo prazo ela vai vir para esse ponto, que vai ser o ponto de interseção entre a oferta agregada do longo prazo e a demanda agregada 2, que é a que sofreu o nosso choque. Então ela vai se deslocar para este ponto. E o que aconteceu com o nosso preço? Olha que interessante. O preço 1 caiu. Agora, pessoal, por que seria de interesse do governo que o preço caísse? Por que o governo ativamente faria a demanda agregada de um país reduzir? Vamos lá. Digamos que a gente tem um cenário de inflação, uma inflação muito alta, os preços ali estão muito altos. É de interesse do governo que a inflação caia, a inflação reduza e os preços voltem a ficar no nível mais baixo. Então, isso aqui a gente vai chamar de política contracionista. Como que o governo faz essa política contracionista? Quais os instrumentos que ele utiliza? Vamos lá, existem alguns instrumentos que ele utiliza, mas eu vou me ater aqui a controle de gastos. Então, se o governo gasta menos, ou então se ele altera a taxa de juros. Vamos entender por que o controle de gastos faz a demanda agregada reduzir? A gente vai ter aqui, então, o PIB, que ele vai ser igual. Vamos chamar de... vai ser igual a demanda agregada. Vamos chamar de Y. E qual é a equação? Demanda agregada é igual ao consumo das famílias mais o investimento das empresas mais os gastos do governo e, por fim, a balança comercial,
que é basicamente a quantidade de exportações menos a quantidade de importação. Então, a gente quer reduzir a demanda agregada porque a gente tem uma situação de inflação, a gente quer abaixar essa inflação. Então, se a gente reduz qualquer uma dessas variáveis, a gente também reduz a demanda agregada no PIB. Então, se a gente reduz aqui os gastos do governo, a gente vai reduzir também a demanda agregada. Eu falei de taxa de juros. Então, se a gente aumenta a taxa de juros, a gente também reduziria a demanda agregada? Exatamente. Por quê? Uma vez que a gente tem uma taxa de juros mais alta, as empresas vão investir menos. Se a gente reduz o investimento, a gente reduz a demanda agregada. Pode parecer uma ideia meio absurda, como se o governo propositalmente quer reduzir o seu PIB. Todo governo quer aumentar o PIB do país, isso não é melhor? Mais ou menos. Por exemplo, nesse cenário a gente tem um cenário de inflação. E a inflação é um dos maiores males da economia. Então, a prioridade nesse caso seria manter os preços estáveis. Então, se você reduz um pouco o PIB para manter essa estabilidade, é uma coisa muito positiva. Um outro cenário que o governo poderia propositalmente querer reduzir o PIB é porque a gente tem o que a gente chama de PIB potencial, que é basicamente como que o país iria se desenvolver se todo o capital, todo o trabalho e toda a tecnologia possível estivesse alocada. A gente pode estar abaixo se a gente tiver um cenário de muito desemprego, muitas pessoas que não estão trabalhando, ou então a nossa tecnologia é defasada, máquinas antigas e tudo mais, ou então não tem investimento no país, a gente estaria abaixo do potencial. Mas a gente também pode estar acima do potencial, isso também é ruim. Como assim? Digamos que a força de trabalho estivesse sendo superutilizada. Então, muitas pessoas fazendo horas extras na economia. Isso também é negativo, que a gente vai perder a qualidade dessa economia. Isso não vai ser sustentável no longo prazo. Então, além de evitar o grande mal da economia, a gente também pode ter a situação de estar acima do PIB potencial. E a gente vai ter também uso de políticas contencionistas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.